Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo, eu sou a Flávia Kelly e nesse vídeo eu vou falar sobre o meu ponto de vista sobre o que está acontecendo no Rio de Janeiro e algumas questões que faz lembrar e ter vontade de interceder e trazer também para você esse ponto de vista para complementar o que você acha. Então é muito importante também o seu comentário, deixe a sua opinião, porque é por isso que as pessoas gostam tanto de ver comentários dos outros, porque pode reforçar uma opinião ou ajudar outras pessoas a ver por um lado diferente. Então, nesse vídeo eu quero falar sobre o Rio de Janeiro, sobre as favelas do Rio. Eu não estava fazendo questão de assistir sobre isso, eu fiquei sabendo mais através da minha mãe, apesar de aparecer umas sugestões de vídeo para mim quando estava ocorrendo e logo em seguida quando estava ocorrendo. Mas eu realmente só comecei a me interessar pelo assunto quando a minha mãe comentou comigo. E eu já chorei muito, por exemplo, assistindo Tropa de Elite 2, que eu não lembrava se tinha assistido. E é um filme muito bom, me emocionei bastante nele também. Fiz algumas orações pelo Rio de Janeiro. E nesse vídeo, além disso, eu quero falar um pouco sobre vitimização, sobre os homens, né? E que geralmente são os que mais sofrem essa violência. 120 homens assassinados, 121 homens. E quanto que isso ocorre todos os dias no Brasil. E como que a vitimização, ela pode dificultar a gente de crescer na vida, de se desenvolver, de viver um propósito bonito de Deus na vida. Tudo bem, às vezes alguém vai falar que eu talvez não tenha tanta propriedade para falar sobre vitimização, porque eu não sou criada no Rio ou na favela. E muitas pessoas vão usar esse argumento, né, de que você e eu que não vivemos ali não temos lugar de fala para falar daquilo. Eu nasci, na verdade, no interior do Piauí, de família super simples. Minha mãe não tinha oportunidade de brincar de boneca, a boneca dela era palha de milho e eu vim pro DF com cerca de 3, 4 anos, não fui criada pelo meu próprio pai. Minha mãe passou um pouco de necessidade comigo, morou de favor. Perdi meu pai com os 11 anos, não tenho lembrança dele. E isso poderia ser um motivo para me vitimizar, mas é exatamente essas coisas que fazem a nossa história ficar mais bonita. Então, assim como tem muitas pessoas que se vitimizam, tem muitas pessoas que, apesar das dificuldades, conseguiram transformar a história delas. E aí eu tava observando um pouco da Jojo Todinho, porque assim, até uns anos atrás eu não acompanhava ela, mas por ficar sabendo da mudança que ela teve ao longo da vida, depois que ela ficou famosa, como que ela se dedicou pra emagrecer, pra realmente mudar a persona dela e não ter medo de mudar de opinião do dia pra noite, aparentemente, ou parecer uma pessoa de esquerda e de repente parecer mais uma pessoa de direita. Eu entendo que, de certa forma, se a gente toma com muita intensidade um partido, um lado, às vezes a gente acaba deixando a humanidade um pouco de lado. Essa divisão, às vezes, não se faz tão benéfica pra gente, mas todo mundo vai ter um pensamento um pouco mais voltado para a direita ou para a esquerda. Mas a gente, inclusive no filme Tropa de Elite 2, traz uma cena bem bonita no final, que é quando os dois lados se unem para combater o verdadeiro inimigo. Voltando no assunto da Jojo, eu fiz questão de observar pelos vídeos do YouTube o comportamento dela na Fazenda 12 e entender o que fez ela conquistar o público para conseguir o milhão, né, sendo uma mulher negra. E uma coisa que eu observei nesses vídeos, nesses cortes da Record, foi que em nenhum momento ela se vitimizou, em nenhum momento ela usou a história dela, os fatos dela, para parecer mais merecedora do prêmio, ou mais merecedora de estar no programa, ou merecedora de benefícios por causa da condição dela. Tem até um episódio engraçado que tem um funkeiro que ele não é negro, mas ele tava bêbado, e ele falou que existe preconceito contra branco também, pra Jojo Todinho. E isso foi até motivo, enfim, na roça deles comentarem. Mas assim, a Jojo Todinho também, ela não... Em algum momento, logo cedo no programa, ela percebeu que não compensava ela entrar na briga pelos outros, porque às vezes você entra na briga por alguém e depois a pessoa continua no erro e você que se lasca porque você tava defendendo, tava comprando uma briga que não era sua.
Então, as pessoas comentavam assim, a Jojo não se meteu ali naquela ocasião, mas aí gravavam a expressão dela, que chega a ser um pouco engraçada, né? Ela é dona de vários memes e figurinhas do WhatsApp, mas ela não se manifestava quando não se tratava dela. Mas teve um momento em que ela somente ajudou a Raíssa, ela por ter uma força física, né, uma imponência física maior, ela conseguiu segurar a Raíssa para ela não pular, avançar em cima da Mirella, porque a Raíssa tomava remédio controlado, ela não estava emocionalmente bem, talvez ela não estaria nem adepta e pronta para estar num programa, mas a Jojo Todinho segurou ela e assim, acalmou ela sem dizer nenhuma palavra, sem emitir palavras contra a pessoa que estava atacando a Raíssa. Isso, essa humanidade dela. Então, assim, a pessoa que tava atacando a Raíssa falava, e a Jojo simplesmente ficava observando ela. Esse equilíbrio, sabe? Que ela aprendeu, não sei se já tinha, mas que ela teve muito ali no programa, de tomar muito cuidado com as palavras dela. E, gente, isso tudo reverbera em quem ela é hoje. Então, assim, as pessoas observaram na Jojo qualidades que se fortaleceram hoje na pessoa que ela é hoje. Então, eu admiro muito quem é a Jojo hoje. Assim, se você vê a pessoa no programa, você vê que antes, só a Jojo da Fazenda, ela já parecia ser uma pessoa bem diferente da Jojo das músicas de antes do programa, assim que ela ascendeu na TV. Por exemplo, quando ela deu entrevista pro Silvio Santos ou pro Danilo Gentili. Então, a Jojo Todinho tem muito a ver com isso, tipo, E tanto assim, que no programa ela é jovem, 23 anos, já morava sozinha, por exemplo. Então, a Jojo Todinho pra mim é um exemplo de que não importa a sua origem, se vitimizar não vai te levar a lugar nenhum. Não é as pessoas tendo dó de você que você vai conquistar algo. O Oruan mesmo se tornou uma frase cantada dele, virou meme também na internet, porque ele fala que tudo se resolve com educação. E assim, o Rio de Janeiro vive um momento muito delicado. E assim, o fato de ter sido assassinados 121 homens me deixou muito triste. E eu não sei qual é a sua sensação, mas eu não tô o fato de eu ter ficado triste não significa que eu acho que foi uma atitude errada. Porque realmente chega num ponto que não há outra coisa a se fazer. Porque como, por exemplo, o Pimentel mesmo comentou, eles não precisariam matar se eles não estivessem armados. Então, a polícia não consegue entrar de outro jeito, o Estado não consegue entrar de outra forma dentro da favela se não for com armamento. E aí, se o bandido é na polícia, o que a polícia pode fazer é se defender atirando de volta. Então, como ele mesmo deixa claro, os que se renderam, que foram mais de 100, não foram mortos. Agora, aqueles que se manifestam contra a justiça, contra a polícia, infelizmente acaba sendo meio que o destino deles. E aí, se eu não sou a favor da polícia entrar armada para combater armados que atiram contra a polícia, então eu estou sendo contra a justiça. Eu estou dizendo que a polícia não deve existir. E aí, não sabe quantos dessas pessoas que vivem nas favelas têm acesso a conhecimentos gratuitos que tem aqui no YouTube. Quantas pessoas são incentivadas a mudar do seu lugar de origem? Eu mudei do meu lugar de origem. Eu morava a 60 quilômetros de Brasília, hoje eu moro a 30 quilômetros de Brasília e pretendo me mudar novamente. E, às vezes, para você transformar a sua mentalidade, você vai precisar mudar de local, porque muitas pessoas que estão na favela defendem a favela, mas assim, o problema não é o lugar, mas gente, o Pimentel comentou sobre lugares que é meio-dia e tá escuro, porque não tem iluminação solar, tem mofo, muitas pessoas pegam tuberculose. E gente, pra quem vive fora, tipo, eu sou enfermeira e assim, que eu lembro, eu nunca conheci uma pessoa com tuberculose. Então, assim, coisas que já eram para ser erradicadas no Brasil ainda existem, porque ali as pessoas não têm condição e qualidade de vida. Então, e aí é complicado para as pessoas talvez mudarem dali, porque as coisas no Rio devem ser caras. E aí, para mudar de estado, exige uma estrutura, uma condição financeira, só que isso às vezes depende muito de uma família bem constituída, de um homem, para poder sair do estado para trabalhar fora, enquanto a mãe fica ali com os filhos e enquanto ele se estrutura em outro lugar.
sendo que a maioria de muitos homens estão o quê? Estão mergulhados no tráfico. E aí muitos meninos crescem já com essa influência negativa. Tem um documentário no YouTube, acho que chama Falcões do Tráfico, que eu recomendo muito que você assista, que mostra, né, como que meninos desde jovens já começam a infância pensando assim, pô, eu quero ser traficante, porque é a única forma que eu vejo de dar uma boa qualidade de vida para minha mãe. E aí esses jovens às vezes morrem antes dos 17 anos. E infelizmente isso é uma realidade. É muito difícil a gente conseguir acreditar que isso mude da noite pro dia. As favelas existem desde 1960, que foi quando começou a ter migração muito rápida de pessoas, por exemplo, do Nordeste para uma região mais metropolitana, só que eles não tinham tanta oportunidade de se alocar naquelas regiões de mais qualidade, né? Já que o Rio de Janeiro ainda era quase a capital do Brasil. Então, as favelas existem no Rio, existem várias regiões do Nordeste também. Mas esse vídeo é pra você que, assim, às vezes está numa realidade que você não se agrada, mas que deseja mudar. E, assim, é possível haver mudança. Então, eu intercedo pelas pessoas do Rio, por aquelas que não estão satisfeitas, que elas encontrem um ponto, uma luz, né? Uma saída, uma alternativa para não estar envolvida naquele ambiente, influenciar ou também não morrer, porque assim, é tão triste quando você tem boas intenções na vida e você simplesmente perde a sua vida por motivos tão, talvez, aleatórios. Isso sobre os homens, né? A Ana Campanholo, em algum debate contra o feminista, pessoas querendo fazer mais leis para as mulheres, o que eu não sou contra, mas assim, você traz questões feministas muito fortes, trazendo vários benefícios para as mulheres. A Ana Campanholo traz abordagens que revelam quantos homens sofrem violência e quantos homens são os que mais morrem. Ela traz questões sobre quanto são os homens que morrem cedo por acidente de trânsito, quantos homens se suicidam porque enquanto as mulheres elas dizem que vão se suicidar e tentam alternativas que são leves, que acabam não ocorra verdadeiramente suicídio, já os homens, quando eles dizem que vão tentar, eles realmente conseguem. Quantos homens são mais viciados em drogas lícitas e ilícitas comparado com as mulheres, e até mesmo desistem da educação por diversos motivos. Então, os homens também precisam de ter mais leis. Quantos homens também têm mais preconceito de buscar ajuda emocional? E, gente, pô, isso se dá não só em campos onde a gente tem menos condição, estrutura. Isso se dá não só em locais que têm menos estrutura. Essa questão da falta de saúde emocional, de educação emocional, ela reverbera em qualquer lugar do país. Quantas mulheres eu vendo no Instagram Reels, quantas mulheres sofrem love bombing, sofrem sumiço. Isso se dá muito pela facilidade que as mulheres trouxeram para os homens, tipo, a libertinagem sexual que existe hoje faz com que os homens tenham acesso mais fácil ao corpo feminino, e como o ouvido feminino é mais frágil, e como eles usam isso para obterem o que querem. E quantas mulheres por isso sofrem love bombing, sofrem manipulação. E isso pode ocorrer por diversos motivos, né? Por família desestruturada. E aí a gente vai só realimentando essas cadeias e formam esses ciclos negativos e lesivos, assim, fazendo pessoas desistirem de relacionamentos. Que o Senhor possa ter misericórdia do Rio de Janeiro, que o óbito desses 121 homens possa trazer verdadeiramente alguma transformação para o Rio, que o Senhor derrame sobre o Brasil uma bênção, uma unção, que aumente o número de pessoas que cuidem da saúde mental das outras, e que a ordem e o progresso se estabeleça, né, em todas as esferas de vida, de sociedade. Que o Senhor visite as favelas, que Ele coloque, que Ele estabeleça a vontade dEle sobre aquele lugar. Eu sei que Deus se importa com cada vida que ali está, do mais velho ao mais jovem, e o Senhor tenha misericórdia de nós.